Mas o pior de tudo é mesmo o desrespeito à nossa inteligência. Cortesia de personagens tão burros que chegam a dar raiva. Programa Em Cartaz, um oferecimento Topázio Cinemas. Olá! Pela segunda semana seguida, a estreia que eu tenho para comentar aqui nos cinemas é um filme de terror. E não é qualquer filme não, é Pânico 7. E eu vou falar dele aqui, dizendo para você o que eu achei e eu não gostei, e também relembrando a trajetória da saga até aqui, que merecia um filme melhor. Então, agora só falta você fazer a inscrição no canal aqui no YouTube, dar o like no vídeo e a gente já pode começar para valer a nossa conversa de cinema. Bom, pela segunda semana seguida, a nossa única estreia da semana aqui no Em Cartaz é um filme de terror. Mas ao contrário de Pra Sempre Medo, na semana passada, aqui tem o peso de uma franquia por trás. É Pânico 7. Agora o foco volta para Sidney Prescott, ausente do último filme. Mais especificamente, o foco volta para a filha dela, ameaçada por um novo assassino Ghostface. Só que mexeu com a filha dela, mexeu com a Sidney. Eu vi o filme e vou contar para você o que eu achei. Mas antes, um pouco da história que trouxe a gente até aqui. Talvez o pessoal mais novo não saiba, mas quando o primeiro Pânico saiu, 30 anos atrás, ele foi um sopro de ar fresco no terror. Especialmente nesse subgênero conhecido como slasher, que é aquele tipo de terror em que um assassino, na maioria das vezes mascarado, sai matando geral, utilizando principalmente utensílios cortantes. Foi um gênero muito popular nos anos 70 e 80, graças aos clássicos Halloween, Sexta-feira 13 e A Hora do Pesadelo, com suas múltiplas continuações, os indefectíveis também Michael Myers, Jason e Freddy Krueger, respectivamente, e seus muitos imitadores. Mas em meados dos anos 90, o slasher estava em baixa, com o público exausto dos seus inúmeros clichês. Foi quando apareceu um moleque de 30 anos que tinha na carreira apenas uns poucos e pequenos créditos como ator em filmes, séries e videoclipes. Apesar disso, Kevin Williamson conseguiu que a Miramax, produtora descoladinha da época, a bordo de sucessos como Pulp Fiction, desembolsasse $400 mil para comprar um roteiro dele. O filme era Pânico, lançado em 1996 como uma esperta tiração de sarro, ao mesmo tempo em que era uma homenagem aos slashers. Abusando da metalinguagem, os personagens eram fãs de filmes de terror que comentavam sobre os clichês dos slashers, como os personagens que são trucidados sempre logo depois de fazer sexo ou de se separar do grupo, ou as Final Girls, aquele último personagem feminino que depois de perder todos os seus amigos acaba por derrotar o serial killer. E como cereja do bolo, o Kevin Williamson ainda conseguiu que Wes Craven, diretor de filmes de terror, inclusive do primeiro A Hora do Pesadelo, comandasse o Pânico. O público entendeu a piada, comprou as referências e também os ingressos. O filme arrecadou $103 milhões, o que em 2025 representaria só a 50ª maior bilheteria do ano, se fosse um filme do ano passado. Mas que em 1996 era o suficiente para colocar o filme em 13º. Foi ainda o terror mais visto daquele ano. Contribuiu muito para isso a máscara Ghostface, essa aqui do meu lado, que se tornou um ícone poderosíssimo até hoje. Tão ou mais marcante, talvez até, do que a máscara de hóquei do Jason. Hollywood agiu em ultra velocidade e já no ano seguinte botou na praça um segundo filme. De novo, com a dobradinha, Wes Craven dirigindo, Kevin Williamson escrevendo. Naquela época, ele teve 3 meses mágicos. Porque 2 meses antes estreava nos cinemas um outro slasher de muito sucesso, também escrito por ele. Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado. E 1 mês depois, já em janeiro de 98, a TV começava a exibir uma série criada por ele, Dawson's Creek, também homenageando o cinema, ainda que em uma pegada completamente diferente, mais um drama adolescente, e que também foi um grande sucesso e que revelou a grande Michelle Williams, a futura senhora Tom Cruise, Katie Holmes e o tristemente recém-falecido James Van Der Beek. Mas o que interessa aqui pra gente é que o segundo Pânico faturou um tiquinho menos que o primeiro, 101 milhões,
mas ainda ficou na 17ª posição entre as maiores bilheterias do ano e, mais uma vez, ficou em primeiro entre os filmes de terror. Um terceiro filme ainda saiu em 2000, esse com o Kevin Williamson atuando só como produtor, encerrando uma trilogia e também com ares de encerramento da saga. Dos três, foi o que teve o maior retorno financeiro, 161 milhões, mas foi o que terminou na pior posição do ranking anual, 26º. Além disso, pela primeira vez, um filme da saga foi superado em bilheteria por outro filme de terror no mesmo ano. E olha que foi o fraco O Homem Invisível com o Kevin Bacon. Mais do que isso, foi superado até pela paródia Todo Mundo em Pânico, que curiosamente tem o mesmo título original imaginado pelo Kevin Williamson para o próprio Pânico, Scary Movie, ou Filme Assustador, que a Miramax mudou para Scream, ou Grito. A verdade é que ao longo dos filmes foi ficando difícil sustentar aquilo que tinha sido o grande diferencial e o grande chamariz do primeiro, que era a brincadeira com os clichês e convenções do slasher. As continuações eram filmes mais comuns, que talvez tenham lembrado um pouco ao público de por que ele tinha cansado desse tipo de produção de terror. Bom, nada que o tempo não pudesse curar. Só que não deu muito certo. Apesar da volta do criador ao posto de roteirista, parecia que não tinha tanta gente assim disposta a se reencontrar com o Ghostface. Pânico 4 foi o menos visto de todos, o único que ficou abaixo dos 100 milhões e amargou a ridícula posição de número 72 no ranking de bilheteria do ano. Nem eu fui ver. O filme ainda tem a nota melancólica de ser o último trabalho na direção de Wes Craven, que morreria em 2015. Mais uma vez, parecia que Pânico estava enterrado de vez. Bom, nada que o tempo não pudesse curar. Tal qual o Jason ou o Freddy Krueger, a saga ressuscitou mais uma vez. E encontrou o público mais receptivo do que na tentativa anterior. Em 2022, saiu o 5º filme, que, em uma clara tentativa de reformular a franquia, não saiu com o título que seria mais óbvio, Pânico 5, ou algo do gênero, mas apenas Pânico. Pela primeira vez, a saga tinha um capítulo sem o envolvimento de seu criador. E apesar disso, ou talvez por causa disso, foi uma reformulação tão bem sacada que de todas as continuações, essa foi a que teve as melhores novidades no elenco. Aqui entraram Jack Quaid, da série The Boys, a futura ganhadora do Oscar Mikey Madison e principalmente Melissa Barrera e a incrível Jenna Ortega de Wandinha. Se em termos de bilheteria não foi grande coisa, 36ª posição no ano e apenas o 6º lugar entre os filmes de terror, pelo menos colocou a franquia em um rumo interessante, que seria até melhor desenvolvido já no ano seguinte, com Pânico 6, que levou a ação para uma cidade grande pela primeira vez, e foi logo Nova York. A grande e surpreendente ausência aqui é a da protagonista Sidney Prescott. Isso aconteceu porque a Neve Campbell, a dona do papel, não chegou a um acordo salarial com a Paramount. Depois do anúncio oficial de que ela não estaria no filme, ela declarou que, como mulher, ela lutou extremamente duro na carreira para estabelecer seu valor, especialmente no que diz respeito a Pânico. E ela completa, abre aspas, eu senti que a oferta que me foi apresentada não alcança o valor que eu trouxe para a franquia. Fecha aspas. Perfeito, tá certíssima. Mas isso não impediu que Pânico 6 seja um dos melhores filmes da saga, com personagens bem trabalhados, especialmente a dupla de irmãs interpretada por Melissa Barrera e Jenna Ortega, que se desenvolveram em relação ao filme anterior. A expectativa era de que elementos muito promissores, como os impulsos sombrios e violentos da personagem da Melissa, aflorassem no 7º filme, que formaria uma trilogia com uma história mais ou menos fechada. Mas o primeiro filme sem a Neve Campbell seria também o último sem a mexicana Melissa Barrera, o último com a mexicana Melissa Barrera. E por um motivo inacreditável. Ela fez um post no Instagram
criticando Israel e defendendo a Palestina na época dos ataques israelenses na faixa de Gaza. Aí os estadunidenses fizeram aquela confusão que eles adoram fazer de classificar como antissemitas quem defende a Palestina, sendo que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. E como desgraça pouco é bobagem, no dia seguinte os produtores anunciaram que a Jenna Ortega também estava fora do 7º filme. Eles disseram que isso aconteceu por um conflito de datas com as filmagens de Wandinha, mas algumas fontes diziam que isso era mentira e que o problema, assim como no caso da Neve, tinha sido grana. A Jenna só se manifestou muito tempo depois para dizer que o problema não foi nem agenda e nem salário, mas sim as saídas do projeto dos diretores Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillette, que tinham feito os 2 filmes do Pânico com ela, e também, veja só, a saída da colega Melissa Barrera. E aí, como compensar essas ausências todas para Pânico 7? A resposta veio com artilharia pesada. Ofereceram para Neve Campbell o que a moça julgava que merecia, e dizem que eram 7 milhões de dólares, e ela assinou o contrato. Mas tinha mais. Ninguém menos que Kevin Williamson também estava de volta. E não só como um dos roteiristas, ao lado dos mesmos James Vanderbilt e Guy Busick, dos 2 filmes anteriores, mas também como diretor, apenas pela 2ª vez na carreira, a primeira dentro da franquia Pânico. Parecia que não tinha como dar errado, mas deu. Tudo bem, o trio de roteiristas optou por não inventar muita moda e manter o esquemão manjado. Introduzir uma penca de personagens para a gente ficar tentando adivinhar quem desse pessoal todo é o assassino que está vestindo a máscara do Ghostface, né? E quem vai ser trucidado por ele. Mas eles seguiram à risca demais esse plano de manter a fórmula. O resultado é uma trama cansativa e desinteressante que não é salva nem pelas mortes, que são de uma violência exagerada até, que soa como uma tentativa de despertar alguma emoção do espectador, nem que essa emoção seja o choque. Sim, algumas mortes são chocantes, mas é pouco para compensar a trama pouco envolvente. Também falha miseravelmente o apelo à nostalgia, inclusive a forçada de barra para trazer de volta alguns personagens eliminados ao longo da saga. É um troço que faz a gente ficar menos emocionado e mais com dó dos produtores, por eles terem acreditado que aquilo poderia realmente funcionar. Mas o pior de tudo é mesmo o desrespeito à nossa inteligência. Cortesia de personagens tão burros que chegam a dar raiva. Quando os coadjuvantes são pouco inteligentes, a gente até perdoa, inclusive porque a gente fica torcendo para eles morrerem, né, de preferência de uma forma horrível. E aí, quando isso acontece, quando os coadjuvantes são pouco inteligentes, a gente até perdoa, inclusive porque a gente fica torcendo para eles morrerem, né, de preferência de uma forma horrível. E aí, quando isso finalmente acontece, é muito satisfatório. Mas quando os protagonistas cometem erros inaceitáveis, aí fica muito difícil de se divertir. O auge disso é o final meio Scooby-Doo, que é bastante constrangedor. Irrita também o desperdício da maioria dos novos e ótimos acréscimos ao elenco, como Joel McHale, Timothy Simons e a incrível McKenna Grace. Sério, é incompreensível o motivo de o roteiro enfiar na lata do lixo o trabalho de pelo menos 2 desses 3 que poderiam ter deixado esse filme muito mais interessante. Também a inteligência artificial, que foi um elemento dentro da trama, né, que eles trouxeram para trazer o mesmo ar de modernidade que a metalinguagem trouxe para o primeiro filme, foi uma boa ideia e ajuda o filme a não ser pior, mas ainda assim deixa a sensação de que poderia ter sido melhor aproveitada. O que também ajuda a melhorar a avaliação é o trabalho das 2 mais veteranas do elenco. A Courtney Monica Geller Cox se esforça para manter a bola lá em cima e consegue. Nenhuma cena com ela é aborrecida. Mas o principal motivo para se ver esse filme atende pelo nome de Neve Campbell. O carisma meio blasé dela funciona e ela tem uma presença firme que confere credibilidade e dignidade sempre que ela está em cena. Pena que não é o suficiente para salvar o filme.
A parte 8 ainda não foi oficialmente confirmada, mas os rumores em Hollywood dão conta de que pelo menos mais um filme ainda vai ser produzido. Se for mesmo, é bom que os produtores já guardem uma parte da bilheteria desse sétimo agora para pagar os cachês da Courtney Love e da Neve Campbell. Se der para trazer de volta a Melissa Barrera e a Jenna Ortega, muito melhor. Se não, é melhor aposentar o Ghostface de vez. Pânico 7 está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 18 anos, por causa da violência que eu citei antes, e a duração é de 1 hora e 54 minutos. Tchau!